Olá, meus queridos e minhas queridas, Larissa Zilli aqui para conversar com você sobre expansão da consciência e riqueza. Vamos falar hoje sobre as pancadas que a gente leva na vida. O que a gente pode fazer para levar essas pancadas e não sentir? O que eu aprendi nesses últimos anos e fez total diferença da minha vida é o seguinte. Existem dois tipos de formas de você reagir ou de você receber as pancadas da vida, as pedradas da vida. Ontem, por exemplo, eu postei um vídeo falando sobre qual é o meu conceito de Deus. E uma pessoa foi lá no meu Instagram e escreveu que eu deveria parar de falar sobre as mudanças que eu estava fazendo agora e voltar a falar de trading, porque de trading eu sabia o que eu estava falando e hoje eu não sei o que eu estou falando, eu estou falando besteira. Eu levei uma pedrada, né? E o grande medo das pessoas, o maior medo seu, o maior medo, acho que meu também, hoje não mais, mas o maior medo que a gente tem é o medo de ser julgado, o medo de não pertencer, o medo de ser excluído, né? Esse é o maior medo da gente, de não conseguir. Tanto é que você, com certeza, tem vários desejos financeiros porque você quer pertencer a alguma coisa, a algum lugar. Então, assim como não sei quem tem uma casa, você também quer ter uma casa. Não sei quem comprou um carro, você também quer comprar um carro, porque você viu a pessoa X com carro e você quer aquele carro. Não sei quem foi viajar para não sei para onde, você se sente mal, você também quer viajar não sei para onde, né? Então, a maioria dos nossos sofrimentos, a maioria das nossas vontades, né? Acaba sendo porque a gente quer pertencer a algum lugar, pertencer a algum momento, a gente também quer ter feito, a gente quer pertencer. E quando a gente é julgado, a gente é excluído. Quando a gente é julgado negativamente, a gente é excluído. E quando você é excluído, quando você é julgado, você tem duas formas de receber essa pedrada. Quais são as formas de receber? Reagindo negativamente, sentindo dor, brigando, rejeitando aquele julgamento ou aceitando aquele julgamento, entendendo que aquilo faz parte da pessoa e não de você. E se precisar aprender com aquilo, você aprende. Se aquilo não faz parte de nada que você precise, você nem absorve. Você deixa rolar, deixa como tá. Isso não é só sobre as pessoas. Por exemplo, eu não sei por que eu não consigo ter sucesso financeiro. Eu não sei por que eu não consigo ter um relacionamento. Eu não sei por que eu sempre estou em crise com os meus familiares. São catarses, querendo ou não, são catarses que você vem fazendo, que você vem passando, que vem te deixando infeliz, que vem te fazendo mal. E que você, quando escolhe agir pela dor, você demora muito mais tempo para sair daquele buraco. Você faz a calcinatio, que a gente já falou no outro vídeo, que é queimar no fogo. Aquilo dói. Você não aprende com a situação. Você se defende da situação e você resiste àquela situação. Então, quanto mais você entra em contato com aquela situação ou com qualquer coisa que remeta àquela situação, você continua brigando, você continua sentindo dor, você continua se defendendo, você continua queimando e você não consegue ultrapassar aquela barreira. Isso acontece em tudo na sua vida, não só a questão de ser julgado ou não por outras pessoas, mas acontece no seu trabalho, né, com alguma mudança que você tem que fazer. Os traders, por exemplo, eles se dedicam à alta performance e eles têm que fazer infinitas mudanças
na vida deles para conseguir chegar onde eles querem. Então, se eles continuam ano após ano com o mesmo comportamento, mês após mês, e não fazem uma reciclagem do seu comportamento, o que vai acontecer? Mês após mês, eles continuam sofrendo os mesmos problemas, continuam recebendo as mesmas pancadas, continuam perdendo dinheiro do mesmo jeito, continuam não. E aí muitas vezes ele fala, não, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, eu preciso trocar o professor, trocar o mentor. E não, você precisa trocar o seu comportamento. Você precisa trocar a forma como você lida com aquela situação. Então, novamente, existem dois tipos de formas de lidar com situações negativas ou questões que acontecem com você. A forma do calcinátil, que é aquela forma que você queima, que você sempre sente dor, que é a forma onde você reage contra aquilo, você reage, você vive reagindo contra alguma coisa. E o soluço, que é a forma em que você está disponível para observar aquela situação, entender aquela situação como um observador, aprender com aquilo, ficar com o que te serve e tirar de você aquilo que não serve. Isso exige de você se libertar da arrogância de querer provar que a sua verdade é maior que a verdade do outro. Então eu poderia travar uma discussão com aquela pessoa querendo impor a ela a minha forma de pensar, a minha forma de viver, a minha forma de agir e a minha forma de ser. Eu nunca, nessa fase da minha vida, eu nunca perderia um segundo do meu tempo para tentar provar nada para aquela pessoa, muito menos para qualquer outra pessoa que aparece na minha frente. Se você que está aí escutando o que eu estou falando, duvida do que eu estou falando, vou falar, legal. Legal. E vou ficar, ó, quieta. Eu não tenho tempo, não tenho disposição e não tenho energia para entrar nesse tipo de desacordo, para entrar nesse tipo de problema, para entrar nesse tipo de conversa, de competição. Olha para minha cara, eu não tenho tempo para isso, energia para isso. A minha vida e a minha energia e a minha paz, elas são tão importantes, que quando vem outra pessoa e joga o lixo dela em mim, e se ela joga é porque eu abri alguma brecha, eu abri algum espaço. Por exemplo, eu colocar minha opinião na internet, eu estou abrindo brechas, eu estou abrindo espaço. Eu dar a minha opinião para uma pessoa, falar com alguma pessoa sobre algum assunto, né? Ter uma troca de opiniões, eu estou abrindo brecha para a pessoa falar o que ela acha, o que ela pensa, né? Então, a gente abre brechas o dia todo, o tempo todo, né? Eu abro mais porque eu estou exposta na internet para um infinito de pessoas. E vocês que não estão expostos, assim como eu, vocês abrem um pouco menos, mas passam o dia inteiro abrindo espaço. Talvez abram até mais espaço que eu, porque eu exponho a minha opinião na internet e eu tenho... as pessoas não estão próximas a mim. E eu também... Eu escolho o tipo de pessoa que eu quero estar em contato, né? Às vezes eu escolho errado... faço umas escolhas bem mal feitas, porque eu sustento algumas feridas, eu faço algumas escolhas que são negativas, e a gente tem que aprender com isso, a gente vai fazer isso para sempre, estamos no planeta Terra para aprender, a gente tem um aprendizado sem fim aqui no planeta Terra, né?
Então, apesar de escolher a dedo o tipo de pessoa que eu quero que esteja à minha volta, eu ainda erro feio, erro rude, muitas vezes. Só que o que me diferencia da Larissa que um dia eu fui para a Larissa que hoje eu sou e que eu tenho muito mais prosperidade e abundância sendo assim como sou hoje do que eu tinha quando eu agia de outra forma, agia resistindo, reagindo, querendo impor a minha opinião. Hoje, eu não reajo. O máximo eu coloco um limite, um ponto final. Existe uma diferença entre você colocar um limite no que a pessoa está falando com você, você impor o seu limite, né? Em situações que estão acontecendo com você, colocar um stop loss, que a gente fala, né? É o limite. A partir daqui, não é permitido entrar no meu campo magnético. A partir daqui, eu não permito. Isso é colocar um limite saudável na sua vida. E existe a outra forma de agir. Isso é um soluço. É um soluço. Você coloca um limite. A partir daqui, você não permite mais que a pessoa entre ou que a situação atrapalhe a sua vida. E tem a catarse do tipo calcinátil, que é você brigar para defender, já falei, né? Brigar com as pessoas ou com as situações para defender o seu ponto de vista, para defender que tem que ser diferente, para defender, tipo, você é uma justiceira. Já fui assim, já fui. Ai, como eu perdia tempo, meu Deus do céu, que vida infeliz. Gente, uma vida muito infeliz. Eu já tive as duas vidas. Eu posso dizer para você que é uma vida muito chata. Muito chata, no meu ponto de vista, obviamente. Uma vida em que você quer impor a sua opinião o tempo todo. É muito chata. Eu era essa pessoa e era muito chato ser assim. Muito mesmo. Então, impor limite não é se defender. É você explicar para a pessoa que a partir deste momento ela não pode mais entrar no seu campo. Você nem quer saber. Tem pessoas que são muito boas em impor limites. O meu marido, por exemplo, ele impõe limite, ele nasceu impondo limite nas pessoas, ele não é aberto, né? Então, é difícil as pessoas chegarem até ele, conversarem com ele, porque ele é uma pessoa fechada. Ele é fechado. Então, você não vai... você não, quando você sai com ele, você não vê pessoas chegando nele para conversar, para discutir, Não, isso não existe. Agora, comigo, meus amores, o que vem de gente nos lugares onde eu vou e eu conheço as pessoas e converso com as pessoas e conto história e não, olha, totalmente diferente. Por isso que eu acho que a gente se dá tão bem, né? Porque a gente é bem oposto. Então, colocar limite é você ter clareza de até onde você permite que as outras pessoas ou as situações podem influenciar a sua vida de forma positiva ou de forma negativa. Se for de forma positiva, a gente quer que venha sempre, né? Agora, de forma negativa, é nossa função colocar limites. Então, vamos supor que eu estou num momento em que entra um assunto delicado e que eu dou a minha opinião e a pessoa tem opinião contrária à minha. Dependendo da forma como a pessoa impuser a opinião dela, eu vou ser mais ou menos seca na finalização do papo, certo? Eu sou seca, bem seca. Antes eu era grossa, hoje eu sou seca, né? Antes eu fazia grosserias, hoje eu sou seca na finalização da conversa. Então eu imponho um limite e a partir dali não tem mais conversa. Eu não permito que aquilo continue vibrando no ambiente que eu estou. O meu marido, por exemplo, como as pessoas não têm acesso a ele facilmente, ele
não tá gostando do assunto, automaticamente você vê ele indo embora. Ou ele vai pro celular, ou ele sai. Né? E tem pessoas que não saem, elas ficam lá, e aí discute, pessoas que gostam gostam de conversar, gostam de discutir, gostam de dar opinião, né? E esse tipo de pessoa é o que acaba sofrendo mais a influência de outras pessoas, a influência de situações, porque elas estão abertas. E esse tipo de pessoa é a que mais precisa aprender a colocar limite nas situações, para não sofrer catarses do tipo calcinátil. Beleza? Não que a outra pessoa não sofra de calcinátil, ela sofre naquilo que ela resiste, naquilo que ela fica brigando, né? Em algum apego que ela tenha, que ela fica brigando para não perder, ela vai sofrer consequências. Consequências negativas da calcinátil, ela vai queimar, vai doer. Impor limites é extremamente benéfico para o seu processo de catarse. Então, eu impus um limite para a pessoa que veio falar comigo. Eu agradeci. Por que eu agradeci? Quando ele me mandou voltar para o trade, eu senti a primeira pedrada desse novo mundo em que eu estou entrando, certo? Quando ela me mandou voltar para o trade, porque lá eu sabia do que eu estava falando, e sobre Deus e o universo e as forças que conduzem a minha própria vida, eu não sei falar, né? Se fosse antes, eu recuaria. Porque eu iria proteger a minha essência divina daquele tipo de pessoa maldosa. Mas quando ele falou e eu senti que eu não quis me defender, eu não quis me proteger, eu quis agradecer, o que aconteceu comigo? Eu troquei o tipo de catarse espontaneamente. Eu decidi optar por solution, por agradecer o que ele estava falando, entender que aquilo não me pegava, aquilo não me feria, não fazia nenhuma diferença o que ele estava falando. E eu senti que eu não precisava mais me defender ou esconder o que eu sou de verdade. Porque eu sou essa pessoa que vive no mundo de Bob, que vive no mundo paralelo, que não vive no mundo que a gente vê na televisão, que eu não vivo no mundo que as pessoas ficam reclamando na internet. Eu não vivo no mundo que os grupos de WhatsApp ficam falando que não sei quem riscou o carro, que não sei quem matou não sei quem, que não sei quem caiu, não sei quem morreu. Eu não vivo nesse mundo. Eu não vivo no mundo em que as pessoas à minha volta ficam doentes o tempo todo e sofrem. E eu não vivo. Eu não vivo. Eu não vivo nesse mundo. E antes era difícil para mim que as pessoas soubessem que eu não vivo nesse mundo de desgraça. Inclusive, uma época, eu tentei conversar com um personal meu, antigo, sobre isso. Que ele estava reclamando, né? Reclamando da entrada de dinheiro, reclamando dos alunos, reclamando da dificuldade de acordar às 5 horas da manhã, E aí eu fui falar para ele, mas assim, que o trabalho dele estava difícil, que ele trabalhava muito. Aí eu fui falar para ele, né, que tinha formas dele conseguir ganhar dinheiro com a qualidade que ele tinha, técnica, que não é essa que ele escolheu, que tá fazendo mal para ele, que tá deixando ele cansado. Ele poderia optar por escalar o negócio dele. Isso eu falei em 2016, quando eu já escalava o meu negócio, já fazia trade, depois comecei a vender treinamentos, então eu já sabia o poder da escala, né? Já conhecia isso. E aí ele, não, isso daí é só pra você, só pra você. Isso daí, eu não nasci pra isso não. Ou seja, ele fechou a porta. Eu tentei falar uma coisa e ele meteu a porta na minha cara. Falou, não, isso não. Isso não. Ele simplesmente falou, não, isso eu não faço. Isso eu não quero. Né? Nem pensou na possibilidade. Aí teve um outro evento que a gente estava conversando
e ele tava falando de alguma coisa ruim que aconteceu, e sobre crianças, tal. E aí eu falei que com os meus filhos isso não aconteceria, porque a gente tem um outro estilo de vida, um outro estilo de conversa, um outro estilo de valores, né? E aquilo, eu me senti imune àquilo, senti que a minha família estava imune àquilo. Aí ele falou pra mim que eu vivia no mundo de Bob. Eu falei, vivo, vivo. Então esse é o tipo de bullying que eu recebo quando as pessoas descobrem o mundo onde eu vivo. Ou eu vivo no mundo de Bob, ou eu vivo no mundo que não existe. Não, não existe mesmo. Para você, não existe mesmo. Esse é o meu mundo. Não existe, né? E aí, como eu estava vivendo nos últimos 40 anos para proteger o meu mundo das pessoas e das situações, eu estava defendendo, usando, né, uma carapaça de mulher forte, mulher decidida, uma mulher que é aceitável socialmente, né? Porque assim, ser bruxa não é aceitável socialmente. As bruxas são queimadas na fogueira. Mas ser uma mulher de negócios, né? Uma mãe, uma esposa, é aceitável socialmente. Então, enquanto eu estava usando essa carapaça de mulher assim, ou quando eu diminuía a minha força para ficar perto de pessoas que se sentiam menos. E aí eu conheço as pessoas, e aí quando eu estou na presença delas, eu diminuía a minha força, o meu poder, a minha energia, para que elas conseguissem ficar perto de mim, se sentissem bem, né? Quando eu agia assim, até então, eu estava fazendo o quê? Um soluço ou um calcinátio? Eu estava me defendendo. Eu estava rejeitando o meu mundo, a minha vida, o que eu acredito. Então, eu estava fazendo um calcinátio. Eu estava sofrendo. Sim, é uma forma de sofrimento que você se defende achando que está fazendo o melhor para você, mas o seu corpo sofre. Então eu tinha dor nas costas, eu tinha dor nas pernas, eu tinha dor de cabeça, eu ficava sentindo um mal-estar. A gente sente, é ruim. Parece que você não está vivendo a sua vida. Você não está vivendo a sua vida do jeito que você gostaria de estar vivendo. Parece que você é um impostor dentro da sua própria vida. Você não poder viver a sua felicidade de verdade, porque o seu mundo ao redor acha que você é doido. Então, isso é não se sentir pertencente. E aí você ficar se defendendo para tentar pertencer. A gente faz isso também no casamento, por exemplo. Quando a mulher ganha mais que o marido e o marido se sente ameaçado porque a mulher ganha mais e o marido ele perde aquele ímpeto masculino. E a mulher tem que começar a ser o machão da casa, né? Às vezes isso é um processo de transição na família, ou isso pode passar a ser o fim do relacionamento, né? Eu tive esse processo de transição, que o meu marido ficou meio sem saber como fazer, né? Durou pouco tempo porque eu percebo muito rápido. E aí eu já falei para ele que ele deveria entender o que estava passando na cabeça dele, contratar um profissional, entender o que estava passando na cabeça dele, para que a gente alinhasse as expectativas, para que ele entendesse que a gente era um time e que tudo que estava entrando na nossa família não era de um ou de outro, era nosso. E aí, a partir desse momento, ele voltou ao normal, falou, não, é nosso, né? É nosso. Nós trabalhamos para isso. Então, nós somos um conjunto. E aí, voltou tudo ao normal e a gente não entrou em catarse. A gente expandiu a consciência. A gente quase entramos num processo em que a gente ia começar
né, a se degladiar, mas imediatamente já fomos atrás de resolver, de mudar, de transformar o casamento, de transformar a forma de ver a vida e expandiu, né? Então esse não pertencimento, ele aparece, esse problema, né, do não pertencimento, ele aparece em muita coisa. Você querer pertencer, você não conseguir expandir muito financeiramente, né? Quando você percebe que você está expandindo financeiramente, você regride, você trava, né? Porque alguma vez você escutou que as pessoas que têm dinheiro são isso, são aquilo, e você não quer deixar de pertencer à sua família. Você não quer que as pessoas da sua família te enxerguem de outro jeito. Ou quando você percebe que para você explodir em alguma área da sua vida, você precisa explodir na área financeira, por exemplo, ou você quer ficar fitness. Aí você percebe que você vai ter que cortar algumas coisas. Então, quando você está naquela fase de coagulátil, você tem que trabalhar, você tem que agir. É a fase da ação. Você age o tempo todo. O seu tempo e a sua energia é focada em ação intencional para expansão do seu negócio, expansão do seu dinheiro. Então, você está o tempo inteiro fazendo coagulação. Não tem como você parar o que você está fazendo para ir beber no churrasco com a galera. Você não vai. Porque o teu foco, quando você está no centro da coagulátil, o seu foco o tempo inteiro é o teu trabalho e a sua expertise e aquilo que te move, aquilo, né? É para a vida inteira? Não. É por um curto intervalo de tempo. Porque se for para a vida inteira, com certeza você está deixando outras áreas da sua vida de lado e aí você vai sofrer, vai ter dor, você vai entrar em catarse, né? Então, assim, durante aquele período de tempo em que você está fazendo aquele processo de coagulação, você vai ter que sair do churrasco do sábado, da casa da família no domingo. Vai ter que parar de ir pro bar na quinta-feira, no happy hour. Você vai ter que sair. Porque a sua mentalidade é outra. E o teu foco é outro. Você tem que parar. E aí, nesse momento, muita gente desiste de ir para frente. Para continuar pertencendo àqueles lugares. E aí, o que vai acontecer com ela? Catarse. Vai doer. Ela vai se arrepender. Ela vai se sentir culpada. Ela vai falar que ela é procrastinadora. Ela vai ficar com medo do futuro dela. Com medo dela nunca sair desse ciclo vicioso que ela se encontra. Ela vai fazer catarse. Calcinátil. Ela vai queimar. 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 Porque ela tá usando a energia errada. Na hora de fazer a coagulátil, você não usa energia catártica. Você usa a energia de materialização. E se você não dá vazão para toda essa energia vai acumular dentro do seu corpo. Não é dentro de você que essa energia tem que ficar. Essa energia da coagulação, ela tem que passar por você e sair para materializar. Você passa por você, você doa a energia e a energia volta multiplicada para você. Eu vou falar sobre isso com vocês em um outro vídeo. Então, quando você está segurando a sua coagulação, porque você tem que mudar, você tem que soltar o churrasco do final de semana, soltar aquele medo do seu casamento passar por um problema, vai passar. Qual que é o problema? O problema vocês expandem a consciência. Você ficar com medo de você não ser aceita mais na família porque você é a rica. Agora tá rico, né? Para você é fácil, é o que mais falam. Você fica rico, é o que mais falam. Para você é fácil. Para você... Jura? Jura? Para mim é fácil. Aí só eu sei o pão amassado que eu comi durante todo o meu processo para chegar na fase de coagulação
e dar liberdade para que a energia passasse por mim e voltasse multiplicado para mim, para a energia da coagulação passasse por mim e voltasse multiplicado. Só eu sei o perrengue que eu passei para que isso acontecesse, né? É fácil para quem tá lá no churrasco do final de semana falar isso para mim. E eles vão falar, porque agora você não pertence mais. E quando você não pertence mais, você é um excluído. E quando você é um excluído, você leva pedrada. E faz parte do aprendizado, porque você tem que tomar as decisões. Você decide voltar a pertencer ou você decide continuar a sua jornada da expansão, da coagulatio infinita. Quando você não cabe mais naquele espaço, ou você começa a se apertar naquele espaço e sentir dor, ou você decide estourar as paredes e expandir. Expandir, sair daquele espaço, certo? Então, não tem para onde correr. Ou você expande, soltando coisas que não te servem mais, ou seja, soltando o apego àquele pequeno espaço que você estava enfiado e expandindo para o próximo, quebrando as paredes que estão te prendendo e indo em frente, ou você decide ficar preso dentro daquela caixa de sapato, daquele sapato que não te serve mais e você não sai com medo de não pertencer e você vai quebrar. Então, quando aquela pessoa falou para mim, volta pro trade, que é lá que você tem expertise. Eu tenho mesmo. E eu sou agraciada, porque eu tenho expertise em várias coisas. Várias. Por quê? Porque eu sempre me dedico àquilo que eu amo. Então, eu me dedico muito. Quando é para fazer a coagulatio, a bicha faz a coagulatio com energia, com garra. Eu, sim, solto tudo. Eu me desprendo de tudo e vou, sem dó. Sem dó. Eu saio, eu largo. Eu jogo fora. A galera fala, nossa, não sei como é que você consegue largar tudo e ir, porque eu não tenho apego. Eu não tenho apego. Quando eu decido, eu não tenho apego. Mas enquanto eu não decido, eu tô feliz naquele lugar que eu tô, mesmo que eu esteja expandindo, eu ainda continuo vivendo naquilo. Só que não tem como, gente. Mesmo que você esteja feliz naquele ambiente, vai ter uma hora que o universo vai te chamar para você expandir. Ele vai te chamar para você mudar, para você sair daquilo. Porque vai começar a doer. Ou o corpo dói, alguma coisa vai doer. Alguma situação vai acontecer à sua volta. Coisas vão começar a acontecer para que você consiga. Eu, por exemplo, eu travei. Eu não conseguia mais me dedicar ao trading como eu me dedicava antes. Eu não conseguia mais me dedicar a vender mentorias, a vender curso, a querer trabalhar com o trading como eu me dedicava antes. Eu aumentei o tempo, né? Sabe quando você tem tudo? Você tem tudo em determinada coisa, mas aquilo passa a não fazer mais sentido para você. E você não sabe por quê. Você se sente, você fala, meu Deus do céu, como eu sou ingrata. É o que eu comecei a sentir. Eu passei um tempo me sentindo ingrata, né? Que eu consegui tanta coisa e eu não consigo mais. Eu não consigo mais, né? Falam que é crise da meia-idade, né? Quando você faz lá os 40 anos, a mulher principalmente, você passa por uma crise da meia-idade. Pode ser isso. Dê o nome que for. Eu sei que vai chegar uma hora que aquela zona de conforto sua, mesmo que ela seja muito saudável, muito gostosa, muito feliz, você vai ter que dar uma mudadinha naquilo. E quanto mais você cresce, né, mais as mudanças que você faz,
elas não afetam a sua vida tão drasticamente, né? No que está afetando a minha vida drasticamente? Afetaria o meu ego das pessoas saberem que eu faço umas bruxices aí, que vocês vão começar a saber no decorrer dos nossos vídeos, né? As pessoas da minha volta vão saber, os meus vizinhos, a galera que me segue, a galera que vive à minha volta, né? Pode ficar interessada em saber sobre o que eu tô falando e eles vão descobrir que eu não sou aquilo que eles pensam que eu sou, né? Porque até então eu tinha um tipo aceitável na sociedade. Poucas pessoas sabiam o que eu fazia, né? Como eu vivia. Inclusive para vender, por exemplo. Quando eu vendi a minha mentoria, eu fiz vários milhões de forma orgânica. Eu não fiz tráfego pago, não fiz fórmula de lançamento, tudo isso aí que é vendido no marketing, não fiz. E eu fiz de forma orgânica. Metade do meu patrimônio foi feito de forma orgânica, com as mentorias que eu vendi. E eu vendia, como que eu vendia as minhas mentorias? Eu vendia utilizando a energia do amor, porque eu tinha certeza que a minha dedicação seria para aquele aluno, né, eu ia passar tudo que eu sabia. Eu não ia esconder nada. E tudo que eu pudesse, eu faria. Até o ponto em que ele, né, o aluno deveria fazer por si mesmo, porque eu não consigo fazer pela pessoa, a pessoa tem que fazer por ela, né? E eu tinha certeza absoluta que eu iria fazer tudo isso. Assim como agora eu tenho certeza absoluta que todo o meu conhecimento que eu tenho nessa outra área, eu vou entregar de corpo e alma. Lá, quando era o trading, quando era o meu outro trabalho, ou quando eu dei aula para cursinho, na minha maternidade, no meu relacionamento, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, quando eu sou amiga mesmo, amiga, de verdade, quando eu amo mesmo, quando eu tenho paixão por aquela coisa, eu me dedico, eu entrego tudo, eu estou 100% aberta. Então, assim, essa era a minha forma de trazer pessoas para estudar comigo. É fazer por amor. Você ama infinito. Não tem como o amor... Não, quando você entrega amor, não tem como você receber outra coisa. Quando eu comecei no trade, me mandaram voltar lavar louça. Vai pra cozinha lavar louça. Lá quando eu comecei, em 2011, quando eu coloquei vídeos no YouTube em 2016, tinha um homem que me mandava lavar louça, porque era um mundo muito masculino. E vocês acham que eu me incomodava? Não me incomodava. É a crença dele, deixa ele. É a crença do mundo machista que acha que mulher tem que ficar com a barriga no tanque. E o que eu tenho a ver com isso? Eu? Nada. Né? Eu tenho que trabalhar a minha técnica, trabalhar a minha expertise, trabalhar a minha eficiência, trabalhar a minha didática, para trabalhar com trading e com alunos. Enfim, esse é o meu trabalho. Vocês acham que eu vou perder o meu tempo para provar para as pessoas que elas estão erradas? Não. E eu sei que tem muita gente que é movido por essa energia. Eu vou provar para você que você está errado. Mas é uma energia negativa. É a energia da vingança. E essa energia, ela é difícil. É uma energia em que você tem dificuldades no caminho. Eu nunca tive dificuldades. Nunca. Para vender? Não, as pessoas apareciam. Um aluno falava para outro aluno, que falava para outro aluno, e eles chegavam. Eles vinham até mim. Eu nem ia atrás, eles vinham. E aí eles vinham, por quê? Porque quando você monta uma egrégora, uma comunidade, o campo que você cria naquele lugar, que era um campo de conhecimento, um campo de expansão, um campo de dedicação, um campo de amor, um campo de evolução espiritual e técnica, porque eu sempre me dediquei muito para que aquelas pessoas evoluíssem muito, né? O máximo que elas pudessem enquanto elas estivessem na minha presença,
O campo que a gente consegue criar nessas comunidades, né? Quando a gente está junto, na mesma frequência, no mesmo multiverso, a gente consegue a expansão. Então, aí, essa expansão é tipo um brilho que vai atraindo outro, que vai atraindo outro, e eles vão vindo, vindo. Então, tem a forma material de fazer as coisas, é fazer o tráfego pago, né? Que mais? Fazer o lançamento, fazer isso, fazer aquilo. E tem a forma sutil, que é a forma que eu uso. A forma sutil de fazer as coisas. A forma que o Óleo Oculto usa também, né? Ele tá lá, na casa dele, na EAD, que eu também uso a EAD plataforma, tá lá. E aí a gente vai até ele, não é? É essa energia que a gente consegue usar. A gente consegue fazer com que as coisas cheguem até nós. Por quê? Porque a gente está dando. A gente está dando outro tipo de energia, de amor, cuidado, carinho, alegria, paz, tranquilidade. E esse tipo de energia não é energia de catarse, né? Não é energia de briga, não é energia negativa, não é energia difícil, é energia que expande. A prosperidade e a abundância, elas são fáceis. Então, se a sua vida não tá fácil, se a sua vida não tá fluindo, se toda hora você chuta uma pedra, toda hora aparece uma pedra, não é com a pedra que você tem que brigar. Porque se você ficar brigando com a pedra, você está fazendo qual tipo de catarse? A rejeição. Você está queimando no fogo, você está fazendo calcinátil. Beleza? Se você está brigando com a pedra, você está fazendo calcinátil. Para que fazer calcinátil? Para que sofrer? Para que rejeitar? Por que não aceitar? Tem técnica para você aprender a aceitar? Tem. Tem técnica para descobrir por que você não aceita as coisas? Tem. Tem técnica para você aprender a aceitar? Tem. Faz parte daquilo que eu falei para você. Plástica mental. Eu vou começar a minha plástica mental. Lembra que eu falei nos outros vídeos? Que sempre que eu vou fazer uma transformação, eu inicio com a plástica mental. Vamos fazer a plástica mental. Então, tem técnica? Tem. Tem. Tem técnica para você perceber que você está brigando? Tem. Tem técnica para você aceitar que no momento você está brigando e tá tudo bem? Tem. Eita, tem técnica para tudo quanto é coisa. Tem. Tem formas de facilitar a sua vida na catarse? Tem. Tem. Fica tranquilo que tem. No momento você tem que saber que existe diferença e você tem a escolha. Tá na tua mão a escolha. Observar, chutar a pedra e brigar com a pedra, ou chutar a pedra e falar, por que eu chutei mais uma pedra? O que eu tenho que aprender? Você já deve ter escutado isso. Eu só tô repetindo. Para onde eu tenho que olhar? Que eu não tô olhando. Esses questionamentos eram os meus maiores problemas. Na época que eu lia bastante livro e via bastante palestra, e os meus mentores estavam mortos, né? Porque livro, né? Aquele livro, você não tem como conversar com a pessoa, né? Eu não sabia técnicas de conversar com os meus mentores, né? Agora nós sabemos. Também tem técnica para isso. Para conversar com os seus mentores, entrar em contato com a energia deles, entrar na mesma frequência deles. Também tem técnica para fazer isso. Então, dá para você entrar na frequência? Dá. Se você pesquisa essas coisas, você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. E dá para fazer tanta coisa, gente, nessa fase da catarse, que facilita a nossa vida, que deixa a nossa vida mais fácil, né? Então, tem muita coisa que dá pra gente fazer. Muito. Pedir ajuda pro seu eu interior, pra fonte, pra Deus. Por que eu bati aqui de novo? O que eu tenho que aprender? É uma frase fácil,
de você falar diariamente. O que eu tenho que aprender? Eu contei para os meus alunos da minha mentoria que o meu marido constantemente estava furando o pneu do carro dele, da bicicleta dele e do meu carro. Só que eu tenho uma BMW MI Sport, para quem não sabe, BMW Sport. Quando fura o pneu de uma BMW, não é simplesmente furar um pneu. Você fura um pneu caríssimo, dessa finura, e que você tem que comprar um pneu novinho para trocar. Você tem que trocar o pneu. Não existe lá dar um migué naquele pneu. Não, você tem que trocar. E aí ele furou 2 pneus no meu carro. E depois ele furou o outro. E depois ele furou o outro. Aí na hora que ele arregaçou o 4º pneu, eu fiquei muito brava. Muito brava. E eu já tinha falado para ele que ele tinha que começar a prestar atenção, porque ele já tinha furado os pneus da bicicleta dele, que era estranho, era muito estranho, que vira e mexe ele estava furando o pneu do carro dele, e ele furava o pneu do carro dele assim, ele estourava, o pneu estava furado, mas é sempre com alguma coisa enfiada, entalada, entendeu? Alguma coisa entalada. Que ele ficava carregando aquilo, né? Aí ele escutava o barulho de algum prego, alguma coisa no pneu. Aí ele chegava em casa com o pneu, com o carro, né? E falava, entrou um prego no meu pneu. Tem alguma coisa entalada. Entalada, tem alguma coisa. Aí ele ia lá e tirava, furava e continuava. E não mudava. E não mudava. E não mudava. Até que ele começou, o universo falou assim, quer ver? Quer ver que vai doer nele? Que ele vai começar, né, a tomar uma atitude? Eu nunca furei o pneu do meu carro. Nunca. Nunca. Mas ele furou 4 vezes. E ele furou todos os pneus de todos os carros. Eu poderia ser a pessoa cagada, né? Que cata o carro, sai e fura. O pneu que entra o meu carro não pode entrar em buraco. Então, você tem que prestar atenção e andar devagar. Se você não prestar atenção e entrar num buraco, você faz bolha no pneu. E o pneu estoura, o pneu rasga. Você perde o pneu. E meu marido não tem atenção, não dá atenção para as coisas. Ele entra num modus operandi, não dava, né? Porque daí eu tô contando uma história passada. Ele entra num modus operandi, assim, de robô. Ele tem que fazer alguma coisa, ele vai, e ele não presta atenção no agora. Ele só presta atenção no que ele tem que fazer, no que ele tem que fazer, e fica viajando no que ele tem que fazer. Então, assim, ele vivia a vida dele no automático, sem prestar atenção no que estava pegando, no que estava atrapalhando, no que estava doendo, no que estava machucando, no que ele não queria mais. E aí o universo traz para ele situações repetidas. Mas o meu marido, ele não tem essa sensibilidade. Ele acha que porque ele chegou em casa com o pneu, com o prego enfiado, ele era abençoado pelo pneu nunca furar. Mas o pneu estava sempre furando. Até que ele começou a usar o meu carro. E aí o abençoado dele, eu falei assim, você tem certeza que você é abençoado? Ou o universo está sendo bonzinho com você para você perceber de forma leve que você tem que prestar atenção em alguma coisa que está enchendo a sua vida? Que você está com o saco cheio na sua vida e você não está prestando atenção. E não tem nada a ver não, sou abençoado. Tá bom. Aí o abençoado estragou o pneu das bicicletas novinha. Tinha 6 meses de bicicleta, ele estragou os pneus, e olha que tinha como é que é o nome daquele líquido? Tubeless dentro. E o tubeless saiu pelos buracos. O tubeless dele saiu pelos buracos. Vocês não estão entendendo o que o universo fazia para ele perceber que ele tinha sinais, gente. Existe o universo, a gente tem um mapa, é um mapa de coisas de ferramentas que você pode
Se você prestar atenção, você entende onde que você está fazendo a catarse e por que que você tem que dar atenção para aquilo, mas você tem que dar atenção, você tem que olhar, você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo à sua volta, não andar que nem um robô. E aí, o que que aconteceu com o meu marido? O universo cansou de ficar 1 ano, 2 anos, né, dando, né, mostrando para ele isso, e ele foi furar um pneu meu, caríssimo. Caríssimo, porque além de furar o pneu não tem conserto e o pneu é caríssimo. E é do meu carro. E me deixa a pé. Se ele fura o meu pneu, eu fico a pé, porque eu tenho que esperar o pneu chegar para trocar. O meu carro é um carro de luxo, então não é qualquer lugar que tem uma peça que tem um pneu, não é assim que funciona. Além de você pagar caríssimo, quando acontece alguma coisa, você tem que esperar. É assim que funciona. E aí, aí doeu, porque daí ele tava afetando a mim e eu iria ficar brava, iria brigar com ele. E aí ele falou, bom, né, nunca mais eu vou andar com esse carro, nunca mais. Lógico, né? É mais fácil você fugir do que encarar a situação, não é? Nunca mais vou andar nesse carro. Muito mais fácil você fugir do que encarar. Do que você perguntar, o que está acontecendo? Onde que eu tenho que mudar? Qual é o problema? E aí ele fugiu. Só que no dia que eu briguei, porque ele furou o pneu de novo, porque ele estava andando rápido, eu via o buraco. Era uma panela gigantesca, um buracão. E ele estava fora do buraco. E ele não estava olhando para o chão, ele estava viajando na maionese e ele entrou no buraco do carro. Gente, foi exatamente isso. Eu vi o buraco assim, e aí eu calculei e falei, não vai passar. E aí ele fez assim, ele, bom, no buraco. Aí eu, deu um berro com ele, fiquei muito brava, porque eu brava, gente, eu grito, faço um puto do escândalo. Eu, Aí eu me controlei, aí o carro começa, bam, 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 falando pra gente parar. Para, o computador de bordo, ele não permite que a gente continue andando. Eu falei, você rasgou o pneu do carro, você rasgou o pneu. A gente parou, ele tinha rasgado o pneu mesmo, teve que deixar o carro lá num posto ali do lado, e eu tinha comprado um pneu a mais, essa que foi a minha sorte, então pega o pneu a mais e faz todo o trabalho e tal. Aí ele falou que nunca mais ia andar com o tal do carro, nunca mais eu entro no seu carro. Aí eu, né, que vivo nesse mundo de Bob, olhei pra cara dele e falei o seguinte, que dia que você vai parar para prestar atenção nos sinais que você está recebendo? São 4 pneus. Os pneus da bicicleta e os pneus do outro carro. Que dia que você vai prestar atenção nisso? Aí eu falei, você não presta atenção. Você é um robô. Você anda e você vai andando e não importa o que está acontecendo, não importa o sinal que você está recebendo, você vai fazendo como como é que é o nome daquele negócio que vai passando por cima? Compressor, sei lá. Vai passando, um rolo compressor, vai passando por cima. Da sua dor, da dor do outro, dos problemas, do seu não querer, das suas vontades. Você vai passando por cima e só vai fazendo, passando por cima. Aí não importa se está doendo, eu tenho que terminar. Não importa se eu não tenho mais condições, eu tenho que terminar. Quando que você vai dar atenção para isso? Aí eu citei vários exemplos, né? Eu falei, agora você entrou num carro delicado, extremamente delicado. Para você andar nesse carro, que é o meu carro, você tem que ter atenção, você tem que ter cuidado, você tem que ter delicadeza. Você tem que ter atenção ao chão, atenção ao quanto por hora que você anda, você tem que ter atenção aos detalhes. Você não pode ser um rolo compressor. Agora, no seu 4x4, você pode ser um rolo compressor. E ele aguenta os trancos. No meu, não.
No meu, você tem que ter delicadeza e atenção. Assim como você tem que ter delicadeza e atenção com a sua vida. Que você não presta atenção e vai fazendo. Olha para você. É isso que o universo está querendo te explicar. E aí eu coloquei em muitas outras situações que são mais particulares, né? E aí ele parou para prestar atenção. E ele não parou de dirigir o meu carro. Aí no outro dia, ele catou a chave, entrou no meu carro e dirigiu o meu carro. Mas agora prestando atenção. Dando atenção, sendo delicado, porque ele é mais ogrão, né? Meu marido é mais ogrão, assim. Dando atenção e sendo delicado com o caminho dele. Porque o carro é muito isso, né? Como você está agindo com os caminhos da sua vida. Se você for ler sobre os símbolos, você vai entender isso. Símbolos que tem no nosso campo magnético. Então, gente, eu deixo aqui para finalizar essa nossa conversa uma pergunta. Como é que você está lidando com os sinais que o universo te dá? Quando aparece alguma pedra, como é que você lida? Você briga e resiste à pedra, fazendo calcinátil, queimando? Ou você olha para a pedra, agradece a pedra e pergunta para a pedra o que ela está querendo te mostrar? Qual é a lição que ela quer te ensinar? O que você tem que aprender com ela? Qual dos dois você está escolhendo no seu dia a dia? Qual dos dois? Responde aqui para mim, porque eu adoro saber a opinião de vocês. E eu volto semana que vem com mais vídeos interessantes. Coloquem aqui nos comentários também ideias de vídeos que vocês queiram que eu faça, porque eu quero conversar com vocês e para vocês. Não quero dar a minha opinião sobre a vida. Eu quero que vocês me perguntem e eu quero servir vocês. Me mandem o que vocês querem saber, que eu vou colocar para vocês, tá certo? Sobre o plástica mental, que vocês estão perguntando muito lá no meu Instagram. Sim, eu vou abrir uma plataforma de treinamentos, de cursos pequenos, médios e grandes, de mentorias, de workshops, falando sobre tudo o que eu já fiz, né? Falando sobre o que eu já fiz nas aulas, que serão gravadas, e ajudando vocês na jornada de vocês, nas mentorias e nos cursos que terão lives comigo, beleza? Então, no mês que vem, eu já vou abrir uma comunidade. Quem quiser já participar dessa comunidade, vai ser 1 ano para a gente trabalhar vários assuntos importantes para abundância e para prosperidade. Então, eu vou trabalhar 5 assuntos principais, que é o seu autoconhecimento, conhecer a si mesmo, trabalhar o dinheiro, óbvio, trabalhar relacionamentos, trabalhar espiritualidade, trabalhar a família. A gente vai e trabalhar as leis universais para vocês entenderem o que está acontecendo em volta de vocês, para que vocês criem um mundo, de Bob de vocês, né? Porque eu tô aqui para isso, para mostrar para vocês que vocês podem criar um mundo de Bob de vocês também, e que esse mundo feliz que vocês criam para vocês, ele emana para tudo que está à sua volta. E aí mais e mais pessoas vão se inspirando nesse mundo e nessa energia, e você ajuda a expansão do universo fazendo isso por você. Então, quando a gente expande a nossa família, o nosso financeiro, a nossa vida, o nosso conhecimento, a gente também expande o universo. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui no planeta Terra. Beleza? Então, se preparem, porque a gente vai ter uma comunidade para a gente conversar sobre esses assuntos, tá certo? E eu também vou abrir as mentorias para quem quer ficar mais perto de mim, para que eu ajude com as minhas mãozinhas, igual eu fazia lá no trade, para que eu ajude vocês, né?
na caminhada de vocês com mais proximidade. Vamos ter as duas modalidades, tá certo? E vou ter uma modalidade para quem quer estudar sozinho também. Eu vou colocar toda a sequência que eu já fiz na minha vida. Vai ser ao longo desse ano. Eu vou construir todo esse material e vou construindo ao longo desses próximos 10 anos que eu vou me dedicar para esse trabalho. No mínimo, né? 10 anos que eu vou me dedicar a esse trabalho. Eu também vou colocar lá na plataforma para quem gosta de estudar sozinho, para quem gosta de aprender a fazer em si próprio, né? Eu sei que tem bastante gente assim, eu sou uma pessoa assim. Só que eu sou uma pessoa assim, que depois que eu entro em contato com os mentores, eles me inspiram, e aí eu vou e procuro e desenvolvo, né? O que aquela inspiração me trouxe. Eu sempre uso os meus mentores para isso, né? Para eu entender o que eles fizeram, para que eu entenda a visão deles, né? Para que eles me ajudem a sair daquele buraco que eu me enfiei, para que eles expandam a minha consciência, para que eu consiga, né, suplantar aquele momento, e aí depois eu caminho sozinha, trilho sozinha, estudando mais, me aprimorando mais, me jogando no meu próprio caminho e aprendendo com o meu próprio caminho. É assim que a gente tem que usar a vida. A gente tem um mentor para dar um norte, alguém que já passou por tudo que a gente está passando, para dar um norte para a gente, não para resolver a nossa vida. Ele dá um norte e a gente faz o nosso próprio caminho, né? Então eu gosto muito disso e eu vou colocar tudo no Plástica Mental para vocês, beleza? Vai ter para todos os gostos. E eu começo no mês que vem, a gente já está no final do mês, então mês que vem a gente já vai começar a comunidade. Eu já vou colocar o link para vocês. Para quem já quiser fazer parte, já vai entrando. Não vou colocar, não vou disponibilizar, não são vagas infinitas, né? Principalmente para mentoria. Quem quer mentoria também vai ser diferente, vai ser mais caro, obviamente, porque vai ter contato mais íntimo comigo. Então, são planos diferentes, mas todos com o único objetivo de expansão da consciência de vocês e minha também, porque quando eu ajudo, quando eu dou, quando eu passo para frente a minha experiência, eu recebo muito também de vocês. Então, com certeza vai ser uma troca mútua maravilhosa que a gente vai ter aqui nesses próximos 10 anos, tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Coloca sugestões de tema aqui para mim. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por se inscrever, por compartilhar. Eu amo vocês e amo a nossa vida juntos. Beijo.